que a gente já vai começar no grupo, né? Eu agradeço. Bom, pessoal, hoje a gente vai terminar o ponto 5, vai começar o ponto 6 e vou dar alguns avisos também, né? Em relação às atividades que a gente postou, etc. No caso da turma de vocês, só está faltando eu deixar um exercício de fixação e um estudo dirigido do ponto 7. Semana que vem eu deixo, tá? Eu deixei um exercício da segunda unidade, exercício complementar. Esse exercício é para abono de faltas em excesso e complementação da carga horária, complementação, etc. Né? Esse exercício já está disponível, vocês podem fazer até o dia 1º de dezembro, né? E esse exercício é importante porque tem algumas pessoas que estão penduradas por falta. No caso dessa disciplina de vocês, como a disciplina de 2 horas aulas semanais, o limite de faltas que vocês podem ter são 8. Na verdade, 9, só que ninguém lança número ímpar de falta, porque todas as aulas são em 2 em 2, né? Então, ninguém lança ímpar. E aí, pessoal, por favor, avisem os colegas, não deixem de fazer esse exercício. O prazo é longo, e eu peço a vocês que divulguem também, né? Que ajudem a divulgar que esse exercício já está disponível e que todos devem fazer. Então, isso em relação às atividades, né? Seminários, a gente já colocou para que vocês encaminhem os seminários. Já tem lá o lugar de colocar o seminário da segunda unidade. Quem não conseguiu se encaixar de jeito nenhum em grupo, pode apresentar sozinho. Porém, aí tem algumas coisas em relação a tempo e tal. Os outros grupos, por favor, dentro daquela recomendação, respeitem sempre o mínimo e o máximo da duração do vídeo e mínimo e máximo de componentes também, tá? Porque tem colegas que estão com dificuldades para encontrar grupos. Então, eu já tinha falado isso no começo do semestre e peço que vocês acolham esses colegas, claro, dentro do limite mínimo e máximo que a gente estabeleceu para a composição de grupos de seminários. Lembrando que o seminário é obrigatório, né? E pronto. Alguém... Professor. Não, pode perguntar alguma. Professor. Pode falar, eu estou escutando. A minha é sobre o trabalho, não. É porque o senhor deve ver aí que meu nome está na ata presencial. Qual é teu nome mesmo? Ana Flávia. Tá não, na minha não tá não. Cadê? Ana Flávia do noturno 2. Tá não. Tá não, viu? Ah, sim, porque tem algum, eu tinha optado por ser presencial. Certo. Só que aí depois eu mandei 10 milhões de e-mails já para a secretaria e eles só me respondem que eu aguardasse. Aí eu falei com o coordenador hoje que eu tinha falado para alterar de novo para o remoto, porque eu não estava conseguindo ir. Aí o coordenador disse que ia verificar e ia avisar os professores que se alguma questão de falta que tivesse, é porque a secretaria ainda não tinha notificado a eles que ele ia resolver. Aí eu estou lhe avisando, mas eu estou dizendo que não está, pode ser que eles já tenham tirado e não tenham me avisado. Na minha disciplina, você não está. Na minha disciplina, só tem uma colega aqui que está em regime de presencialidade. Só uma pessoa, e não é a Ana Flávia. Tá certo, então. Obrigada, viu? Então, no seu caso, não tem problema em relação à minha disciplina, né? Tá bom, então. Obrigada, professor. Nada. Pronto, gente. Quem mais? Alguém tem alguma pergunta? Então, a gente vai começar esse ponto 5. Aliás, começar não. Encerrar o ponto 5 e começar o ponto 6. Hoje a meta é essa. É encerrar o ponto 5, começar o ponto 6. Na próxima aula, a gente
termina o ponto 6, começa o 7. Esses dois últimos pontos são um pouquinho maiores. Deixa eu abrir aqui, cadê? Aula ponto 5, 5, 5, 5, 5, 5. Aula ponto 5. Está abrindo. Pronto, vocês já sabem, a hora que quiser perguntar, pode perguntar. Depois eu abro também para perguntas do chat, né, mais ou menos, daqui a uns 30 minutos. Deixa eu olhar se está pegando. Tá. Beleza. Caso vocês não estejam vendo slides, pessoal, por favor, me avisem. Então, a gente tem o ponto 5, conflitos de leis no espaço e aplicação do direito estrangeiro. Esse ponto é o primeiro ponto da segunda unidade. Na segunda unidade, a gente só tem 3 pontos, que é o 5, o 6 e o 7. Não é que o assunto diminuiu, não, é porque a gente concentrou nesses 3 pontos. Um desses pontos, a gente depois vai determinar isso, vai ter 2 questões na prova de vocês. Então, seria 2 pontos com uma questão cada e 1 ponto com 2 questões, que pode ser o ponto 6 ou 7, que são maiores. Aí depois eu vou decidir, tá? Mas eu aviso com o tempo. Direito do reconhecimento, de reconhecimento, é o subramo do direito internacional privado que estuda a aplicabilidade de sentenças judiciais no exterior. Então, nesse ponto 5, agora, a gente vai falar um pouco sobre direito do reconhecimento, que é justamente, né, essa aplicabilidade de sentenças judiciais no exterior. Antes de começar o assunto, é importante falar para vocês que as sentenças reconhecidas são as sentenças estrangeiras, tá? Não as sentenças internacionais. Existe diferença de sentença internacional para estrangeira. Qual é a diferença de sentença internacional para estrangeira? Não sei se eu já falei aqui. Sentença estrangeira, pessoal, é aquela sentença emitida por um tribunal de um estado que não seja o Brasil. Então, por exemplo, uma sentença de um tribunal argentino é uma sentença estrangeira. Uma sentença de um tribunal dos Estados Unidos é uma sentença estrangeira. Uma sentença de um tribunal de Portugal é uma sentença estrangeira. Então, se for sentença emitida por tribunal de outro estado soberano, é sentença estrangeira. E sentença internacional? Qual é a diferença de internacional para estrangeira? Muita. Sentença internacional é aquela emitida por tribunais internacionais que não pertencem ao Estado soberano, mas que tem jurisdição sobre vários países, entenderam? Esses tribunais internacionais ou são organizações internacionais ou estão vinculados a elas. Como, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que funciona em São José da Costa Rica, o Tribunal Penal Internacional, que funciona em Haia, nos Países Baixos, a Corte Internacional de Justiça, que é a principal, e funciona em Haia também, aliás, no Palácio da Paz, né, que é o mesmo prédio do Tribunal Penal Internacional, lá tem a função do Tribunal Internacional do mesmo prédio, do mesmo fórum. Entenderam? Então, sentença internacional é essa emitida por tribunais internacionais que têm jurisdição sobre vários países. Sentença de tribunal internacional não precisa ser homologada. Se o Brasil faz parte daquele tribunal, ratificou o tratado constitutivo desse tribunal, ela é auto-aplicável.
como, por exemplo, em relação à sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, auto-aplicável no Brasil, não precisa ser homologada. Do Tribunal Penal Internacional também, tem até uma emenda constitucional que colocou isso expressamente na Constituição, né? E de outros tribunais. Já uma sentença da Corte Europeia de Direitos Humanos é inexistente para o ordenamento jurídico brasileiro, não produz efeitos, porque o Brasil não faz parte da Corte Europeia de Direitos Humanos e nem pode fazer porque ela é aberta só para países europeus, como o seu próprio nome indica, entenderam? Então, quando a gente fala de reconhecimento de sentença, é importante não confundir a sentença estrangeira, oriunda de tribunal de outro Estado soberano, da sentença internacional, que é justamente essa sentença emitida por tribunais internacionais, e que não precisa ser homologada, né? A ratificação do país ao tratado constitutivo já produz os efeitos, né? Principais teorias para reconhecimento da eficácia de uma sentença estrangeira. Então, por que se reconhece a sentença estrangeira de outro Estado soberano? Tem várias teorias. Comita gentium, ou cortesia internacional, é defendida pelos estatutários holandeses do século XVIII. Nesse caso, esses doutrinadores holandeses, eles diziam que se reconhece sentença de outro país por uma questão de cortesia, né? Por que uma questão de cortesia? Porque naquele tempo a soberania era considerada absoluta. Sendo absoluta, ela não tinha exceção. Então, só era admissível para eles um Estado aplicar a sentença de outro país por uma questão de um favor, o que, por sinal, não é uma boa teoria. Muito criticada por isso, né? Não é um favor, não é um favor. Pode ser encarada como uma questão da mera liberalidade do Estado, entenderam? Então, essa teoria é superada. Segundo, a comunidade de direitos é uma teoria de Savigny do século XIX. Savigny, que era um jurista alemão, acho que vocês lembram, né? Estudaram a introdução, direito civil também era bastante conhecido. Savigny dizia o seguinte: se reconhece uma sentença emitida em outro Estado, porque existe uma comunidade de direitos formada pelos Estados soberanos que partilham os mesmos princípios jurídicos e, portanto, se uma sentença é reconhecida em um Estado dentro dessa comunidade de direitos que trabalha os mesmos princípios e conceitos jurídicos fundamentais, então tem que se reconhecer em outro Estado. Então, essa é a teoria da comunidade de direitos. A terceira teoria é a dos direitos adquiridos, que aí entra naquela discussão que vocês conhecem em relação a direitos adquiridos. Então, imagine o seguinte: a ideia é, se uma parte ela tem um direito adquirido através de uma sentença em um país, esse direito se incorpora ao patrimônio dela e ela deve poder levar esse direito para outro país. E aí justificando, né, que a sentença estrangeira seja reconhecida. Para Delorme, o ideal de justiça, o espírito de solidariedade e a interdependência entre os povos justificam a homologação de sentenças estrangeiras. Eu, francamente, eu gosto muito da teoria de Savigny, da ideia de uma comunidade de direitos que reconhece os mesmos princípios jurídicos. Mas, enfim, tem várias justificativas para isso. Dando prosseguimento aqui, pessoal, no Brasil, decisões interlocutórias, os países também adotam isso, né? Mas a gente está falando aqui especificamente do Brasil. Decisões interlocutórias como citação, vistoria,
oitiva de testemunha não são homologáveis, né? São cumpridas por meio de carta rogatória. Após exequato do Superior Tribunal de Justiça, STJ, também homologa a sentença estrangeira, na Justiça Federal. Gente, carta rogatória, vocês que gostam de direito processual, e todos vocês sabem mais direito processual do que eu, porque eu estudei direito processual ainda na época do Código de 73, e como eu não advogo, nunca nem tirei o OAB, nunca nem fiz a prova, então eu não conheço muito direito processual, principalmente depois dessa mudança do Código, né? Claro, sei as noções gerais. E aí, gente, a carta rogatória, ela é a carta para o cumprimento dessas decisões interlocutórias, citação, vistoria, oitiva testemunha, etc., de um país para outro. Então, chega no STJ, o STJ dá autorização de cumprimento, que é o exequato, e vai ser cumprida através da Justiça Federal. Porque, como a gente já falou aqui, em regra, os atos de direito internacional privado são processados na Justiça Federal. Inclusive, cumprimento de sentença, né? A homologação da sentença estrangeira seria o ato que torna exequível a sentença estrangeira na ordem jurídica interna do país. Antigamente, no Brasil, a homologação da sentença estrangeira era feita pelo STF. Com a emenda constitucional 45 de 2004, passou a ser feita pelo STJ. Quais são as decisões jurídicas passíveis de homologação? Sentenças cíveis, sentenças comerciais para os estados que têm tribunais empresariais, né? Empresariais não, comerciais, no caso da França. Acórdãos, que são as sentenças dos tribunais, né? Sentenças penais. Sentença penal tem um porém. Para um Estado reconhecer a sentença penal aqui no Brasil, tem que ter um convênio para tanto também através de tratado, tá? Pode ocorre, tem alguns países que têm. Geralmente pode vir até no tratado de extradição, né, entre os países. Mas, por exemplo, se um brasileiro cometer um crime em outro país, para ele cumprir pena aqui, precisa homologar a sentença penal. Mas, para haver essa homologação, tem que ter um convênio entre os países, tá? Através de tratado. Sentença trabalhista. Decisões de órgãos judicantes de outros poderes, como, por exemplo, tribunais administrativos. Decisões cautelares, também, viu? Liminar, essas coisas também podem. Laudos ou sentenças arbitrais. Laudos ou sentenças arbitrais têm que ser reconhecidas também. Viu? Isso vocês devem saber, até porque vocês devem ter feito algum curso em relação à mediação, à arbitragem, a instituição gosta de fazer, né? Com quem está estagiando. Desde a minha época. Não sei se vocês fizeram. Sistemas de homologação. Existem vários sistemas de homologação de sentença no âmbito internacional. Tem o sistema da revisão de mérito, que hoje não é muito bem-vindo, porque aí seria você entrar no mérito do que foi decidido pelo juiz de outro Estado soberano, né? Então, a maioria dos sistemas adotados hoje não permitem a revisão do mérito. Revisão parcial de mérito, que não permite você revisar totalmente o mérito, mas determinados aspectos, pouquíssimo utilizado também.
Reciprocidade diplomática, ou seja, você reconhece a sentença de um país que reconhece as suas sentenças também. E o último, que é o mais utilizado, não, tem de fato ainda, nesse caso é o pior, porque não reconhece a sentença como sentença, mas como uma situação fática. Também pouquíssimo utilizado, coisa do século XIX. E o último agora, a delibação. A delibação, gente, é o método mais utilizado no mundo. Inclusive, o Brasil adota o sistema de delibação. Eu vou explicar. Em suma, a delibação é o seguinte. Eu não sei se vocês já viram esse conceito de direito processual, que também deveria estudar esse direito processual, né? Na delibação, você reconhece a sentença estrangeira se ela atender certos pressupostos básicos, tá? Ela tem que atender determinados pressupostos básicos. Não revisa o mérito, mas reconhece se ela tiver determinados preceitos básicos, a maioria deles ligados à questão do devido processo legal. Já tinha falado aqui, né? Delibação é a homologação da sentença mediante atendimento de certos pressupostos, a maioria em relação à questão da legalidade, sem entrar em seu mérito, né? Surgiu na Itália no século XIX e é adotada no Brasil e na maioria dos países do mundo. Eu acho que vocês sabem, quem gosta de direito processual, que não é o meu caso, que o direito processual italiano é muito influente no Brasil. Então, se adotou bastante essa questão da influência italiana, tem vários autores, né, Carnelucci, aquela turma toda. Então, delibação é isso. Você reconhece a sentença estrangeira se ela atender determinados pressupostos que a lei do fórum coloca. No Brasil, hoje, após a emenda constitucional 45 de 2004, apenas o Superior Tribunal de Justiça, STJ, é o órgão competente para homologação de sentença. Antes era o STF. A sentença homologada, como eu falei, é cumprida na Justiça Federal. Sentença estrangeira, né? Pronto, agora vamos falar dos pressupostos para a homologação de uma sentença estrangeira no Brasil. Vocês sabem que quando no direito a gente fala de pressupostos, são requisitos básicos. Isso significa que uma sentença só é reconhecida no Brasil se ela atender a esses pressupostos básicos. Se faltar um deles, não é reconhecida, tá? Então, quais seriam? A sentença deve ter sido emitida por um juízo competente. Isso é óbvio, a questão da legalidade, né? Segundo, a devida citação das partes ou verificação da revelia, nos termos legais do país, né? O trânsito em julgado só pode reconhecer se não cabe mais recurso, né? Atender às formalidades necessárias para a sua execução no país de origem, aí se dá devido a um requisito básico do direito internacional privado. A sentença de um país, aliás, qualquer documento, não só sentença, de um país, só pode produzir efeitos em outro se primeiramente for válido no seu próprio país. Se não for válido no seu próprio país, não pode produzir efeitos jurídicos. Qualquer documento. Isso parece óbvio, mas não é. Eu já vi jurista cair nessa esparrela. Daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. Alô? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Alguém está com o microfone aberto, deixa eu ver. Pronto, já fecharam, né? Ok.
Então, vamos voltar lá. Pessoal, a tradução, o quinto requisito é tradução por intérprete autorizado. Os intérpretes autorizados, eles funcionam como tabelião, né, tabeliãos, e eles trabalham traduzindo, não é barato. Pronto, a última vez que eu mandei traduzir o meu diploma, era R$ 70 por página. E tem que ser uma pessoa que, inclusive, ela é registrada na junta comercial, R$ 70 por página. E no caso do diploma, eu comprava cobrava, perdão, frente e verso. Então, pagava 140 no diploma. E atrás do diploma, como vocês sabem, quase não tem nada, né? Agora, essas pessoas têm fé de ofício, essas pessoas têm firma reconhecida no Itamaraty, são autorizadas pela junta comercial a realizar essas traduções, e aí a pessoa tem que pagar. Então, gente, são esses os requisitos para homologar a sentença no Brasil. O ritual de homologação ele pode se iniciar de duas formas. Por requisição diplomática, por exemplo, o diplomata brasileiro dá entrada nela, ou de outro país também, e o requerimento do interessado. Então, se a parte interessada pedir para homologar. Não se caracteriza a litispendência a simultaneidade do processo de homologação de sentença estrangeira e uma lide na justiça brasileira sobre o mesmo fato. Contudo, se a sentença for homologada primeiramente, o processo litigioso deve ser extinto. Então, você pode dar entrada no processo de homologação de sentença e numa ação na justiça brasileira sobre a mesma causa. Mas se a sentença for homologada primeiramente, aí o processo litigioso é extinto. A Convenção da ONU, gente, sobre prestação de alimentos no exterior, em 1956, tem outros protocolos também. Ela foi ratificada pelo Brasil em 1965, e facilita o pedido e concessão de alimentos entre estrangeiros. No Brasil, essa incumbência cabe à Procuradoria-Geral da República. Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas por força desses tratados, não tem só esse é o principal, tem outros protocolos também. Tanto o pedido quanto a execução de alimentos no exterior é facilitado. Inclusive, no site do Ministério da Justiça, tem o passo a passo para você dar entrada no pedido de cobrança de alimentos no exterior. E assim, é uma coisa que pode ocorrer há uns 10 anos atrás, mais ou menos, no EPJ, que na época nem chamava EPJ, chamava NPJ, foi uma mulher, inclusive ela era profissional do sexo, ela teve filho com um italiano e queria pedir alimentos. O italiano tinha registrado a criança, ela tinha cópia do passaporte, do documento. Os professores lá da EPJ pediram procurar o professor de Direito Internacional do curso, que era eu, para perguntar quais eram os procedimentos, né? E aí eu dei orientada. Hoje em dia está mais fácil porque o próprio Ministério da Justiça, ele tem um site que explica o passo a passo para você fazer essa cobrança ou execução de alimentos, o pedido ou execução de alimentos no exterior. Deixa eu colocar aqui no chat de vocês o link do site do Ministério da Justiça, que tem essas informações.
Pronto, eu vou colocar agora no chat para vocês a informação do Ministério da Justiça, que eles têm um site específico para isso, informando sobre a execução e pedido de alimentos no exterior. Tá aí. Podem olhar no chat. Pronto, dando prosseguimento, então ficou claro, né, essa questão de cobranças de alimentos no exterior. Então, é um processo facilitado, né, não segue o mesmo procedimento burocrático em relação à homologação de sentença, né? É um processo facilitado. Agora, também tem que olhar se os países, se o país onde a pessoa quer cobrar ou executar, ele é signatário da convenção. A maioria dos países da América Latina e Europa são. No ano de 2016, o Brasil ratificou a Convenção de Haia sobre eliminação da exigência de legalização de documentos públicos estrangeiros, que é a Convenção da Apostila de Haia, de 1961. Esse tratado determina que nos Estados-partes, os documentos estrangeiros passam a ter legalidade imediata através do carimbo emitido em apostila por autoridade competente, dispensando intervenção consular. Nesse caso, aqui no Brasil são os cartórios. Daqui a pouco eu também vou postar um link sobre isso. No caso do Brasil, a autoridade competente para a emissão da apostila é o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, através de cartórios autorizados. No caso dos diplomas estrangeiros, o reconhecimento depende também da obediência das normas do Ministério da Educação, MEC. Pronto, vou falar agora com vocês sobre isso. E vou postar também no chat sobre essa questão da apostila. Deixa eu explicar como é que é essa questão da apostila de Haia. Pronto, coloquei no chat também sobre a questão da apostila de Haia. Como é que é essa questão dessa apostila? É o seguinte. Antes no Brasil, para você reconhecer um documento realizado no exterior, você precisava reconhecer nas autoridades daquele país no exterior, carimbar no consulado brasileiro naquele país, quando chegasse aqui no Brasil, procurar o consulado daquele país aqui e o escritório de Itamaraty. Claro, isso se fosse diploma também tem que ver as formalidades do MEC, se precisa fazer uma prova específica, como é o caso de medicina, etc. Com essa convenção da apostila de Haia, você reduziu metade do trabalho. Ou seja, no país, por exemplo, que você estudou, você tem que carimbar os documentos no consulado do Brasil lá, certo? Tem que legalizar nas autoridades daquele país e chega aqui a pessoa procura um cartório que é autorizado pelo CNJ e faz a apostila. Essa apostila traz a legalização do documento. Inclusive, tem a relação dos cartórios autorizados. Em Pernambuco,
Aqui em Caruaru tem cartório autorizado a fazer essa apostila. Deixa aqui ver se eu pego o link para vocês. Mas são poucas cidades do estado que realmente têm cartórios autorizados a fazer esse trabalho de apostilamento de documentos emitidos no exterior. Já já, deixa eu ver se eu pego o link aqui. Cartórios autorizados, apostilamento diário. Pronto. Pronto. Olha no chat, eu coloquei aqui o link que tem os cartórios autorizados. No caso de Pernambuco, só tem cartório autorizado a fazer essa apostila de documentos emitido no exterior em Araritina, Arco Verde, Camaragibe, Carpina, Caruaru, Garanhuns, Goiânia, Jaboatão dos Guararapes, Lagoa do Itaenga, Limoeiro, Oricuri, Paudalho, Paulista, Petrolina, Recife, Salgueiro e Surubim. Surubim tem, né, também. Interessante, tem cidades como Belo Jardim, Gravatá, não tem. Palmares também não tem, né? Eu acho que aí depende do tabelião, né? Também. Depende do tabelião fazer algum curso, alguma coisa assim, adotar algum sistema, né, para poder fazer esse reconhecimento de documentos. Pessoal, por último, para encerrar o ponto 5, eu queria falar uma coisinha com vocês em relação à questão dos documentos que são diplomas obtidos no exterior. Deixa eu tirar... Deixa eu parar aqui a apresentação. Gente, como eu disse aqui, o primeiro princípio é um documento emitido em um país só produz efeitos jurídicos em outro país se ele for válido, primeiramente, no país de origem. Você diz, professor, isso é óbvio, nem tanto. Há pouco tempo atrás estava na moda o pessoal fazer doutorado na Argentina. E na Argentina tem boas universidades, como, por exemplo, a Universidade de Buenos Aires, a UBA, que é do governo federal argentino, a Universidade Católica Argentina, né, também é uma boa instituição, e outras. Mas tinha uma instituição lá que estava fazendo curso de férias para juristas brasileiros e dizia, esse diploma de doutorado só vale no Brasil, não vale na Argentina. Teve uma colega que fez, não daqui da sede, de outra instituição que eu trabalhava, ela fez o doutorado lá e foi falar comigo. Eu disse, olha, fulana, o negócio é o seguinte, se não é reconhecido pelo Ministério da Educação, uma instituição argentina ela não tem autoridade para emitir um documento que só é válido no Brasil. Não é válido internamente. Primeiro, para haver reconhecimento, tem que ser válido internamente, para depois validar em outro país. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, não tinha sentido. Olha, se você quer ir para Buenos Aires, todas as férias, comer um churrasco, tomar um vinho, comer um alfajor, beleza. Só que não vai conseguir reconhecer. Justamente por esse princípio. Você não pode emitir documentos no país que só seja válido em outro. Primeiro tem que ser válido no seu país de origem, entendeu? Para poder reconhecer. Senão, não tem nem sentido, gente. Não tem nem sentido. Então, por exemplo, primeiramente tem que ser válido no país de origem. Nesse caso, se a pessoa teve um diploma emitido no exterior, quais são os procedimentos? Primeiramente, reconhece nas autoridades do país que emitiu aquele documento,
procura o consulado do Brasil lá. Quando voltar para o Brasil, aí procura o cartório autorizado para fazer a apostila. Como a gente viu aqui, várias cidades de Pernambuco tem, né? Inclusive Caruaru. Claro, pode ter outras exigências, como, por exemplo, se for de medicina, tem que fazer o revalida também, o curso tem que atender aos requisitos que o MEC estabelece em relação à carga horária, etc. E pronto. Em relação ao ponto 5, vocês têm algum questionamento? Podem perguntar agora, senão, pra gente, antes da gente iniciar o ponto 6. Eu estou olhando no chat, se vocês quiserem falar no chat, fique à vontade. Pronto, ninguém tem pergunta não, né? Que bom. Que bom não, que ruim. Então, eu vou prosseguir, pessoal. Vamos para o ponto 6. Hoje a gente começa o ponto 6. Semana que vem, que será dia 5, a gente encerra o ponto 6 e começa o 7. E dia 12, a gente encerra o ponto 7. É o nosso último ponto. Dia 19, a gente pode fazer uma revisão. Acho que dia 26 ficou para entrega dos vídeos dos seminários. Lembrando que todos devem fazer seminários, né? Quem não conseguiu se encaixar em grupos pode fazer seminário individual, desde que obedecidas aquelas condições que a gente estabeleceu e colocou lá no Moodle, tá? Então, por favor, estejam atentos. Os grupos que se apresentarem na segunda unidade também têm que estar atentos aos requisitos que a gente estabeleceu, em relação à duração do vídeo, em relação a máximo e mínimo de componentes, etc. Então, vamos lá. E tome álcool gel, né? É só passando álcool gel. Bom, pessoal, então, vamos lá. Ponto 6. Caso vocês não estejam vendo, por favor, me avisem. O ponto 6, ele é bens e obrigações no direito internacional privado. Então, na prova de vocês, vai ter uma questão do ponto 5 e duas questões, ou do ponto 6 ou do 7. Aí eu vou decidir se eu vou pegar duas questões do ponto 6 ou se eu vou pegar duas questões do ponto 7. Inicialmente, tem alguns conceitos básicos que vocês já viram, todos vocês já estudaram direitos reais aqui, e essa é uma vantagem que eu tenho em relação ao curso de Direito para a RI. A RI tem mais carga horária nessa disciplina, só que eles não viram, por exemplo, direitos reais ou direitos das coisas. Eu acho que na matriz curricular ou dinâmica curricular de vocês, como o pessoal gosta de falar hoje em dia, né? Na dinâmica curricular de hoje, acho que é direito das coisas. Então, esses conceitos básicos vocês já viram, né? Basicamente, eu só vou dar uma revisada aqui. Mas tem algumas situações específicas. Estou falando assim no começo, porque o pessoal de RI, eles não pagam direitos reais, obviamente, né? Eles pagam introdução ao direito, eles têm direito internacional público, privado, né? Direitos humanos, mas não tem disciplinas ligadas a direito civil, por exemplo, como vocês. Então, Amílcar de Castro, que é um autor bem conhecido de direito nacional privado,
Ele diz que bens não são as coisas, mas a sua abstração. Bens seriam a ideia de valor representado pela coisa. Então, bem é o valor que a sociedade, o ser humano, atribui a determinadas... A ideia de valor que aquela coisa representa, muito mais do que a coisa em si. Direitos das coisas, vocês sabem, direitos reais, né? Por que direitos reais? Porque em latim, coisa é res. É um complexo de normas regulatórias das relações jurídicas referentes às coisas suscetíveis de apropriação pelo homem, né? Então, é um ramo do direito que estuda a regulamentação das coisas, né? E que vocês pagaram no semestre. Durante a Idade Média, por influência feudal, predominava o critério lex rei citae, no tocante ao conflito de leis no espaço sobre o direito das coisas. Então, gente, na Idade Média, e até hoje, em relação a imóveis, se usa esse critério. Lex rei citae significa a lei da localização da coisa, ou a lei de onde a coisa estiver situada. Esse critério, como a gente já falou várias e várias vezes aqui, ele ainda é o critério predominante para os bens imóveis. Se não o único, todos os países que eu conheço adotam esse princípio para bens imóveis. Claro que eu não conheço a legislação de todos os países do mundo, mas os que eu conheço, e não são poucos, adotam esse critério. Naquela época, a lex rei citae era válida somente para bens imóveis, sendo os bens móveis regidos pela lei do domicílio do seu proprietário. Que, inclusive, até hoje é muito utilizada essa questão da lei do domicílio do proprietário, por exemplo, em relação a automóveis. Segue a lei do domicílio do proprietário. E uma coisa que vocês, no 10º período de Direito, estão bem cientes, é que a diferenciação de bens móveis e imóveis vai além da capacidade destes serem movidos de um lugar para outro. Né? Tem bens que são equiparados, são bens, por exemplo, móveis, mas são equiparados a imóveis. Exemplo, navio. Já tem outros bens que a gente não pode ver, como a eletricidade, quer dizer, não pode ver inteiro, né? Pode ver se ela estiver concentrada. Aí você vê um raio. Mas é um bem móvel, né? E assim vai. Seria melhor ter dito, não pode pegar nela, né? Do que não ver. Você pode ver a eletricidade, sim, não pode pegar nela. Não pode pegar como um móvel, um celular, que é um bem móvel, claramente. De acordo com Riboyer, a classificação de bens móveis ou imóveis se rege pela lei do foro. Então, é a lei do foro que define o que é bem móvel e o que é bem imóvel. E esses casos de equiparação que a gente já falou, né? Um detalhe bem importante que é preciso eu chamar a atenção de vocês é o seguinte, pessoal. Essa classificação dos bens, ela é muito parecida nos países que adotam o mesmo sistema jurídico, tá? Então, qual é o nosso sistema jurídico? É o Civil Law ou Direito Romano Germânico. Esse sistema jurídico nosso, ele é formado pelos países da Europa continental, pelos países da América Latina e por algumas colônias europeias na África e na Ásia. Nesse sistema jurídico, a classificação dos bens é muito parecida. A mudança é pontual, sabe? Mas é praticamente a mesma classificação. Já o outro sistema jurídico, muito conhecido, é o Common Law,
o direito anglo-saxônico, que é típico dos países anglo-saxônicos, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, etc. Aí já tem outra perspectiva. Claro, também existem outros sistemas jurídicos, como o muçulmano, etc. Mas os dois principais no mundo são o Civil Law, que é o nosso, e o Common Law, que é dos países anglo-saxônicos. Então, aí, pronto, para quem for trabalhar nessa área de direito internacional privado, ou se entrar na justiça, trabalhar na justiça federal, que é onde se processa aqui no Brasil, né, em regra, aí, gente, é interessante saber essa classificação, né, dos sistemas jurídicos e entender que os países que adotam o mesmo sistema jurídico tendem a adotar classificação muito parecida. No direito brasileiro, são considerados imóveis para efeitos legais os direitos reais sobre imóveis e ações que os asseguram, né? A exemplo da sucessão aberta. E o Código Civil brasileiro, né, considera bens móveis para efeitos legais, ou seja, equiparados, a energia elétrica, a térmica, perdão. Acredito que a internet também equipararam, né, por jurisprudência, bem como os direitos pessoais patrimoniais e ações a eles relativas. A qualificação dos bens móveis e imóveis no Brasil segue o princípio lex rei citare, ou seja, no Brasil é tanto para móveis quanto imóveis. Tem exceção em relação a móveis, mas a regra geral dos móveis também é. Mas tem exceção, por exemplo, veículos. Então, se uma pessoa vem da Argentina dirigindo, né, o veículo é regido pela lei do país do proprietário, conforme o artigo 8º da Lei de Produção às Normas, que é a nossa LINDB, né? Eu não falei muito da LINDB na primeira unidade. Na segunda unidade, principalmente nesses pontos 6 e 7, vocês vão ver eu falar mais dela. São direitos reais no Brasil de acordo com o Código Civil 2002. Essa parte aqui vocês já conhecem, eu só vou citar mesmo, porque vocês já estudaram isso em direitos reais. O pessoal de RI é que eu tenho que explicar um a um. Eles não viram, né? Então, a propriedade, a posse, direitos reais sobre coisas alheias de uso, superfície e usufruto, só de uso, servidão, uso e habitação, garantia, né, penhor, hipoteca, anticrese. Imagine explicar anticrese para quem não pagou direitos reais. Alienação fiduciária, etc. Alienação fiduciária é até fácil. Dizer, não, você sabe aquele carro que você compra, tal, vem alienado, pronto, aquilo é alienação fiduciária. Aí, tá certo. Que a disciplina não é direitos reais, né? Mas anticrese, direito do promitente e comprador do imóvel, no caso, né, de contrato de promessa de compra e venda. A classificação dos direitos reais varia conforme a legislação. Porém, como eu estou dizendo aqui, gente, tenham em mente que os países que adotam o mesmo sistema jurídico tendem a adotar uma classificação muito parecida. Nenhum Estado permite que o sistema normativo estrangeiro interfira sobre as leis internas no tocante ao regime de propriedade. Cada país possui um modo próprio para a aquisição de propriedade, embora, como eu disse, isso é bastante aproximado nos países que adotam o mesmo sistema jurídico. Pronto, acho que por enquanto, deixa eu olhar conforme eu parei. No 4, slide 4 do ponto 6, parei aqui. Tem mais 8 slides, deixa para a próxima aula. Já está cumprido. Pessoal, alguma dúvida sobre o assunto até aqui? Podem tirar dúvidas nesse momento. Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Podem perguntar no chat, eu estou olhando para o chat também. Enquanto vocês articulam alguma pergunta, vamos lembrando, né, daquilo que eu estava falando.
Semana que vem eu vou deixar o ponto 7, os slides, vou deixar exercício de fixação e vou deixar estudo dirigido. E aí vocês podem fazer com 15 dias. Esse é o último ponto da disciplina, o ponto 7. Só está faltando ele. Já está disponível no Moodle o exercício complementar da segunda unidade. Esse exercício complementar todos devem fazer, vale um ponto extra na nota. Ele é em relação ao artigo que eu fiz sobre a pandemia da China, que inclusive eu fiz um vídeo, né, no semestre passado. Mas agora eu publiquei o artigo, publiquei no meio do ano. E eu deixei 10 questões sobre esse artigo. Aí vocês façam, vale um ponto extra, e quem estiver com excesso de faltas, eu vou abonar o excesso de faltas. O que é excesso de faltas aqui? Mais de 8. Nessa disciplina, vocês só podem ter até 8 faltas. Então, quem tiver excesso de faltas, eu só deixo aquele limite, ou seja, até 8 faltas. O que passar, pode a pessoa ter optado pelo regime de presencialidade, ou ter, no caso de vocês, só tem uma pessoa aqui em regime de presencialidade, né? Inclusive, a sala de vocês está uma sala bem pequenininha, né, que fica aqui no segundo andar, é a sala C201, que geralmente é usada até para orientação monográfica. É uma sala bem pequena, né, como a imensa maioria da turma optaram pelo regime remoto nesse semestre. Então, pessoal, façam esse exercício, o prazo ele vai até 1º de dezembro, não deixem de fazer, porque essa é a oportunidade que eu estou dando para aquelas pessoas que estão com dificuldades. Esse semestre, as faltas, eu só estou colocando falta em relação a fazer exercícios, tá? Não estou fazendo, não estou olhando a frequência tanto do vídeo, estou olhando a questão se fez exercício de fixação e se fez estudo dirigido. A prova de vocês, a coordenação ela tende a antecipar a prova de 10º período, e aí eu vou fazer o seguinte, a prova de vocês eu vou deixar uma semana disponível, e vocês vão entregar no dia da prova, porque geralmente vocês podem entregar depois, um dia depois, né? Agora não, vou deixar uma semana, você tem que entregar no dia da prova para facilitar a questão da correção. Porque na prova da primeira unidade ficou para o último dia e isso prejudicou um pouco para a gente lançar as notas. Agora, cuidado com aquela questão de não fazer prova igual ao colega, né? Eu vou deixar uma semana você mais rigoroso, então tenham cuidado com isso. E aí, gente, alguém tem mais alguma questão? Tem alguma dúvida? Tem não? Que bom, vocês sabem tudo, né? Brincando, gente. Que bom. Então é isso. Semana que vem eu deixo o último ponto para vocês irem antecipando. Se a coordenação determinar a antecipação da prova, a gente tem condições de fazer, tá? Agora, fiquem de olho nisso, principalmente aqueles que têm seminários para entregar. E aí, não esqueça, o seminário é obrigatório. Quem não fizer seminário vai ficar sem metade da nota da segunda unidade, tá? Se não conseguiu se encaixar em algum grupo, pode apresentar individualmente, com metade do tempo e alguns requisitos que estão disponibilizados no Moodle, tá? Então, gente, se vocês não têm perguntas, a gente pode encerrar nossa aula por aqui. Meu boa noite a todos e a todas. Se quiserem deixar seu boa noite e sua presença, muito obrigado. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite, gente. Até mais, viu? Por nada. Até mais.
Uhum.